De volta com o Bola na Torre, nós vamos falar do Campeonato Paraense. Tivemos mais uma rodada, a terceira rodada da competição. Formando aí os resultados, a Ananindeua venceu o Castanhal 2-1, Abaeté 1, Belém 0, Parauapebas 1, Bragantino 1 e São Francisco 2, Tuna 2. A Tuna é a primeira colocada com 7 pontos, o Ananindeua é o segundo com 6. Seriam os dois classificados para a fase principal. Na sequência, Abaeté tem 6, Parauapebas 4, São Francisco 4, Castanhal 3, Belém 3 e Bragantino 1. Vamos ter a quarta rodada no próximo final de semana. Sábado, Bragantino e Belém vão jogar às 3h30 da tarde em Bragança. Castanhal e Abaeté vão se enfrentar às 4 da tarde lá em Castanhal. Às 20 horas do sábado, lá em Parauapebas e Tuna. E no domingo, jogo isolado, às 18h30 lá em Santarém, São Francisco e Ananindeua. Tuna vai caminhando aí a passos largos para voltar para a fase principal do Campeonato Paraense. Vamos começar a ver os gols e a gente vai conversando aqui. Queria ouvir também a opinião do Charles Guerreiro. Vamos falar de Ananindeua e Castanhal. Ananindeua e Castanhal, lá no Souza ontem à tarde. O Castanhal fez 1-0 com Ilailson. Castanhal largou na frente, jogou com aquela estratégia de armar os contra-ataques, dar o bote. Mas o Ananindeua acabou, no segundo tempo, empatando. Pênalti aí, né? A penalidade ali do zagueiro, pênalti bobo, né? Felipe Mamão. E o Felipe Mamão cobrou quase o Labilar pega. Eu assisti o jogo lá, Charles? Não, assisti Tuna e Ananindeua. Eu gostei do time do Ananindeua, viu? Apesar do Felipe Mamão ter perdido um pênalti, né? Perdeu aquele gol. Aí o gol do Rairo cobrando falta, uma falha do Abilar. Não viu essa bola, né? Abilar falhou feio aí, né? Sabe lá. Olha só. Cadê ele? Falhou muito feio, né? E foi uma vitória importante para a Ananindeua, né? Ananindeua vice-líder. Foi para 6 pontos também, faz uma campanha forte, né? Houve o tropeço, a derrota para a Tuna, mas a Ananindeua ganhou do Belém 4-0 e nesse jogo com a Tuna vendeu o cara a derrota. O Ananindeua jogou muito bem, assistiu. Foi lá no seu assistir o jogo, jogou melhor, o Ananindeua, o time certinho, trabalhou bem a bola, teve chance com uma mão de pênalti de matar, de fazer o gol, ele acabou perdendo. Ele perdeu o pênalti naquele jogo da Tuna. Da Tuna ele perdeu o gol. Não, ele fez, né? Agora quase de pé. O goleiro quase lá deu a pé. E a Tuna matou no final, né? Ganhou de 1-0, mas o time bem trabalhado. O Ananindeua vai jogar em Santarém. Eu acho que não tem chance, né? Mas acho que é o Bragantino, né? Bragantino. Deixa assim, uma luz lá no fim do túnel, pode ser um carro na contramão, né? Mas sabe, mas eu acho que ainda não dá pra gente apostar, mas é uma situação complicadíssima do Bragantino. Porque o Parauapebas tem 4 e joga em casa com a Tuna. Parauapebas pega 7. O que eu vejo aí nesse time do Ananindeua é a oportunidade do Carlinhos Dornelles, né? Que ele sempre ficou trabalhando nos bastidores, na base, e agora ele tem a oportunidade de botar as suas teses em prática, porque ele tentou muito botar em prática lá no Clube do Remo, e como se sabe não conseguiu. Então, mesmo com a estrutura menor, mas ele está tendo essa oportunidade e até agora vem demonstrando que pelo menos o caminho é esse. Agora foi um pênalti muito infantil esse aí, né? Pênalti. Meio mandrake também, né? Não, mas foi pênalti. Foi, né? O cara usou o pênalti desnecessário. Desnecessária. A bola já tinha passado, né? Pois é, a bola não ia chegar no atacante. Eu acho que ele perdeu o tempo da bola, se assustou e acabou cometendo a penalidade máxima. E foi uma vitória realmente importantíssima para o Ananindeua. Agora o Castanhal tem 3 pontos e recebe a Abaeté em casa no sábado. Mas já 6 pontos aí, né? Já desperdiçou 6. Então é um caminho do Castanhal que não se esperava. Eu pelo menos esperava um Castanhal mais equilibrado, porque ele tem 3, mas desperdiçou 6. Então, houve investimento também. É uma equipe que precisa, já nessa próxima rodada, botar os pés no chão, a cabeça no lugar, porque a próxima rodada, aí sim, define muitas coisas. Bom, ontem à tarde também, lá em Abaetetuba, no Humberto Parente, o Abaeté venceu o Belém por 1-0. Foi no segundo tempo, marcado pelo Ivan Schumacher. Olha o Ivan. Bola para a área.
Ele fez o desvio ali, rapaz. Foi de leve, mas desviou. Primeiro pau. Bem aqui. 1-0 para o Abaeté, vitória importantíssima do Abaeté. Tá na briga. Tem 6 pontos, o Abaeté tem 6 pontos. Uma bola muito perigosa, primeiro pau ali. Caprichou muito venenoso, trabalhado ali, deu uma raspadinha ali, né? Isso é mortal. Não tem goleiro. Não tem, é muito difícil. É bola realmente muito difícil. Deu uma raspadinha de desvio ali, então. O goleiro esticou toda a nada. Tentou chegar, mas não deu. O Abaeté Geralmente é bola trabalhada, viu? Esse Até pode decretar aí. Se o Castanhal não vencer esse jogo em casa sábado, vai se complicar. O Abaeté, ele tem. Agora é bom lembrar, o Abaeté fez 3 jogos seguidos em casa. 3 jogos. Perdeu o da estreia, e ganhou os 2 seguintes. Deixa eu ver para quem ele perdeu aqui. Usar minha cola aqui. A Abaeté perdeu para o Parauapebas, 2-1 na estreia. Depois ganhou de 1-0 São Francisco e de 1-0 Belém, na conta do chá. A lembrança aqui da Crisna Pérez, lá de Cametá. Futebol cametaense de luto pela perda e passamento do nosso querido Ori Francês, que era colaborador da Rádio Clube, né? E ele que era um defensor. Esse programa, inclusive, hoje está sendo dedicado a ele. Nós vamos fazer esse registro ao final do programa, mas aproveitamos logo, antecipamos esse registro. Eu mandou vários perdemos aqui. Realmente esta semana nosso querido Ori Francês. Todos os jogos do Campeonato Paraense foram uma homenagem ao Ori com registro de 1 minuto de silêncio, para que a gente possa também respeitar esse momento, dar força a toda a família. E ele deixa uma marca muito forte, a frase lapidar, o jargão dele, vamos passear no parque, ficou muito forte, e ele era um defensor intransigente do futebol cametaense, uma figura muito respeitada. Fica o nosso registro a ele. Queria registrar também que faleceu esta madrugada o Gabriel, Gabrielzinho, né? Ponteiro direito, também famoso, jogou na Tuna Luso Brasileira, e nos deixou. E a gente também faz esse registro com muita tristeza, neste momento. Bom, ontem à noite, Parauapebas e Bragantino se enfrentaram lá no Rosenão, em Parauapebas. Vamos ver os gols da partida. Parauapebas fez 1-0 com o Jean Macapá, que é o artilheiro, com 3 gols. Olha a cabeçada do Jean Macapá. Estando de cima para baixo, né? Ela testada do Jean Macapá, hein? Pegou o goleiro no contrapé, né? E aí, o Bragantino achou um empate aí, né? Uma falha do Ramon aí. Ai, meu goleiro. Que coisa, hein? Gol marcado pelo Levi, empatando o jogo. Levi é aquele que era do Remo? Não, não é aquele, não. Passou entre as pernas, né? Eu acho que é ele. É o Levi. Passou entre as pernas dele. 1-1 para Parauapebas e Bragantino. O Vitor Jabe, ao final do jogo, eu estava acompanhando a transmissão da Rádio Clube, foi entrevistado pelo Paulo Henrique, o PH, e ele ficou preocupado com o time, inclusive ia ter uma reunião com a diretoria, vai ter amanhã uma reunião com a diretoria. Que a coisa não está muito legal. Equilibrada, né? Não deu liga o time, né? Pelo investimento, né? Investimento altíssimo, é o maior investimento dessa fase do Campeonato Paraense. Mas também não está desespero ainda, está com 4 pontos, né? E pega a Tuna sábado que vem. Tem possibilidades, né? Vai pegar a Tuna Luso Brasileira no jogo do próximo sábado às 20 horas lá no Rosenão. Esse cabelo louro que tá dentro tudo. Mas eu tô uma falha terrível, né? Igual mudava lá a criança, né? E lá em Santarém, São Francisco e Tuna empataram em 2-2. O Ricardinho fez 1-0 para o São Francisco e a Tuna virou com Diego Silva e Charles, e depois o Silas empatou para o São Francisco. O Charles nunca foi de fazer muito gol, mas não está fazendo aí. Esse aí está fazendo. Esse aí faz. Tem aqueles que fazem e aqueles que evitam dos outros fazerem, né, é assim que funciona, né? Futebol é coletivo, né? Exatamente. É a sua função, a sua parte. Exatamente. Mas esta vitória para a Tuna, digamos assim, poderia ser considerado uma vitória, esse resultado desse empate em Santarém? Eu acho que foi, até porque a Tuna tem 2 vitórias, né? Tem 2 vitórias.
E jogando fora de casa. Vai fazer o último jogo fora de casa contra o Paraupebas. Depois faz as últimas 3 partidas em casa. Porque contra o Belém, o mando é do Belém, mas o jogo é no Souza. Porque dependendo do jogo em casa, a vitória em casa, você ganhando, você, às vezes, no momento, você fora de casa empatando e ganhando em casa. Na verdade, agora, como se configurou, fazer o dever de casa é fundamental. Você não pode ter, como disse o João aqui, o Castanhal perdeu 6 pontos. Então aí começa a patinar, né? Mas a turma, os 2 jogos em casa, ganhou o sufoco por 2-0, né? Ganhou. Mas por isso que eu falei, ganhou, fez o dever de casa. Quer dizer, se continuar assim, empata fora de casa e volta a fazer o dever de casa, tá garantido. Eu acho que a Tuna, quando virou o jogo, poderia ter, obviamente, vencido, né? Mas como o empate do São Francisco foi aos 19 minutos, o São Francisco teve pressão no final, tentando o desempate, então acho que a Tuna acabou sendo até segurou um resultado interessante. O São Francisco lá é difícil de ser batido, né? É muito difícil de ser batido. E a Tuna, se ela mantiver a performance, deve chegar. Agora, é importante que o São Francisco também foi a 4 pontos, né? Foi a 4 pontos. E aí ele também está na briga. Essa próxima rodada é fundamental para algumas definições. O Bragantino, se ele vencer, não fica tão distante. Aí a Tuna, se vencer também, ela já abraça a causa. Aquele jogo. São Francisco tem 4 pontos. Tem uma vitória, um empate e uma derrota. Tá certo. São Francisco, só para confirmar, vou voltar aqui para minha cola. Casa? São Francisco estreou ganhando do Castanhal. E ganhou do Castanhal de 2-1. Perdeu em Abaeté, o Abaeté de 1-0. E agora empatou com a Tuna 2-2. E vai pegar o Ananindeua no próximo domingo à noite lá em Santarém. Esse jogo, Tuna e São Francisco, acabou 8h30, 8h40 da noite, por isso ainda não temos aqui os gols da partida para mostrar para você, mas ao longo da programação da RBA, amanhã no Camisa 13, você terá a oportunidade de ver os gols de Tuna e São Francisco. Dá para a gente fazer aqui já uma prospecção desses. Eu estou fazendo uma colocação do Fernando Torres. São 2 vagas, né? É bom lembrar. Que é o nosso telespectador assíduo, tuiteiro, né? E diz o seguinte: está fazendo uma paródia aqui ao nosso saudoso Euri Francês, que o Paysandu foi passear no Passos. Lá no Passo. Agora deu um passo em falta. Pior que deu um passo em falta. Charles, e o futuro, Charles? O que tem aí para 2012? Não, mas a perspectiva é boa, né? Até pelo trabalho, né? Interesse do Penharol e Taquatiara de a gente conversar, até de ir para lá trabalhar em Manaus, né? E ver alguma proposta também aqui de Belém também, né? As competições aí já está praticamente um ano se encerrando, né? Tem agora essa competição aí para ver os 2 que vão subir para a primeira divisão, né? O desejo é ficar por aqui, né? Eu acho que o desejo mesmo era de dar uma saída como foi aquela vez lá para o Rio Cardoso Moreira, né? A gente dá uma tentada aí para a gente ver se ele consegue dar uma levantada, né, Guilherme? Eu acho que o trabalho aqui em Belém foi feito, já trabalhei nos grandes do futebol parense, tive que trabalhar também no time do interior, né? Independente, São Raimundo, né? E o Ananindeua, né? Aí seria bom tentar dar uma saída aí para dar sequência no trabalho, para ver se dá uma levantada aí algo melhor, né? Tem uma possibilidade. Tu vê que o Paysandu, por exemplo, ele contratou o Andrade, mas foi um contrato tampão para fazer 3 jogos. Então, de repente, o Paysandu vai ficar sem treinador. E numa situação de problemas financeiros, talvez você possa retornar ao Santa Casa pode fazer o milagre, né? Vamos guardar, né? Ver o que Deus vai ter pra gente ainda mais na frente, né? Esperar. Charles já mostrou sua competência aí, né, como treinador, e está abrindo este leque de opções. O treinador regional, ele sofre do mesmo problema que sofre o jogador regional. Verdade, Tem a mesma dificuldade. Conceito, né? A história é sempre assim, não, treinador regional melhorou. Mas melhorou muito, né? Mas eu digo assim, ainda existe. Remo, Paysandu, principalmente, ainda tem muito. A história é a seguinte, não, treinador regional, não, ele pode conhecer taticamente, mas ele não se impõe. Essa é a história de todo o tempo. O jogador de fora acaba se impondo sobre o treinador local. Não é bem assim, mas existe essa história. Mas que já melhorou muito. Hoje o técnico local é muito mais valorizado. Né? Não, melhorou mesmo. Você vê que esse ano agora melhorou o aspecto do treinador.
melhorou o aspecto da arbitragem também no Campeonato Paraense, aliás, levando aí a arbitragem que fez um trabalho belíssimo no esporte